Bom, falar também sobre esse cenário internacional. A gente noticiou aqui ao longo da semana que Lula não participou dos BRICS lá na Rússia, né, onde Nicolás Maduro chegou de surpresa. O rumo do bloco, de alguma forma, tem começado a preocupar o Brasil? E eu faço essa pergunta também colocando aqui para o nosso ouvinte a manifestação do ministro das Relações Exteriores do país, Mauro Vieira, defendendo na ONU que a entidade reconheça a Palestina como um Estado e aprove o status de membro pleno. Vieira mencionou ainda uma frase de Lula durante o encontro na Liga dos Estados Árabes no Cairo em fevereiro deste ano. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino independente. A decisão sobre sua existência foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas, mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. É uma manifestação forte em relação à guerra, né? A guerra de Israel, mas e a guerra da Rússia? Né? Essa é a reunião dos BRICS, a qual o nosso chanceler, Mauro Vieira, que a gente estava ouvindo, ele esteve presente, né? Ele participou ativamente, mas a Rússia, parceira do Brasil nos BRICS, invadiu a Ucrânia. E também tem uma reação desproporcional, está destruindo um outro país, né, com um poderio militar muito mais pesado, e aí o Brasil é muito duro com Israel, mas muito ameno, muito mais, passa a mão na cabeça da Rússia. Né? Isso é preocupante, assim como é preocupante também a relação do Brasil com a Venezuela, né, o ditador venezuelano já chegou de surpresa nos BRICS, já roubou a cena, já fez discurso, já teve manifestações de simpatia do Putin, se encontrou com Xi Jinping da China, uma beleza. E o Maduro a gente sabe que é um ditador de quinta categoria que está levando a Venezuela para o fundo do fundo do fundo do poço, né? E a Venezuela reclamou do Brasil, disse que considerou o veto do Brasil, a ida da Venezuela para os BRICS, como uma agressão em um ato hostil. Cá para nós, isso é bom para o Lula do ponto de vista da política interna. Agora sim, Carolina, os BRICS estão preocupando. Por quê? Porque essa ampliação, a primeira ampliação dos BRICS, só pegou país ditadura, né? Porque pegou quem? Emirados Árabes, ditadura, pegou Egito, pegou a Arábia Saudita, que é uma ditadura sangrenta, pegou o Irã, que é ditadura e que é o principal adversário de Israel. Então, o problema dos BRICS agora é que passa a ser um adversário do Ocidente cheio de ditaduras, rodeado de ditaduras. E para onde está indo o bloco? Neste momento, o Brasil está muito preocupado com os critérios para novas adesões, para novas parcerias, até porque os BRICS estão virando, né, instrumento de poder internacional da China e da Rússia. Né? E isso significa contra os Estados Unidos, contra o Ocidente. Muito bem. Eliane Cantanhede, rapidinho, tem uma pergunta aqui da Simone sobre, acho que é a sua coluna de hoje. Ela fala o seguinte: nessa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro tem provas, uma investigação minuciosa, assim como foi a do atual presidente Lula na época, e o que aconteceu? Tudo caiu por terra? Minha questão é, por conta dessa polarização, isso pode se repetir em 2026? Olha, esse é o argumento exatamente do lado bolsonarista, né? Se o Lula foi preso, foi descondenado, né? Quer dizer, todo o processo dele voltou a estaca zero, ele recuperou direitos políticos e virou presidente pela terceira vez, por que isso não acontece com o Bolsonaro? Bem, porque primeiro são personagens diferentes, são
ações diferentes, são envolvimentos diferentes, né? A gente sempre precisa lembrar que o Lula foi condenado, preso, e ficou muito tempo preso por causa do triplex do Guarujá. O triplex do Guarujá, o Lula, primeiro, não morava nele. Segundo, nunca tinha morado nele. Terceiro, nunca iria morar nele. Então, tem no inquérito do Lula um viés muito político que depois foi muito reforçado pela Vaza Jato, ou seja, por aquelas mensagens, aquela troca de mensagens do grupo da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, os procuradores, etc. No caso do Bolsonaro, é golpe de Estado com prova concreta, envolvendo não apenas ele, mas como todo o entorno dele, inclusive militares de alta patente e inclusive o Mauro Cid, que é da ativa do Exército. Então, são questões diferentes, mas sim, a sua pergunta é válida porque isso vai ser muito usado ao longo dos próximos meses e anos. Bom, está em destaque aqui no Portal do Estadão a sua coluna, também no Jornal Impresso de hoje, sobre a Polícia Federal usando um aparelho ali sofisticado para encontrar o que já desconfiava que encontraria no celular do ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, o tenente Mauro Cid. Conta pra gente. Pois é, essa história é história de livro, né, de filme, porque desde o início a Polícia Federal suspeitava que tinha mais coisa no celular do tenente-coronel da ativa Mauro Cid. Tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro, né? Mauro Cid, que era o braço direito, era o ajudante de ordens que estava 24 horas por dia com o então presidente Jair Bolsonaro, né? O celular dele já tinha borbulhantes provas, né? Já tinha uma minuta de golpe de Estado, já tinha conversas sobre golpe de Estado, troca de mensagens escritas sobre golpe de Estado. Então, o celular já estava recheado de provas e evidências, mas a polícia sempre desconfiou desde o princípio de que tinha mais coisa. E acertou na mosca. A polícia foi buscar um equipamento de última geração de Israel, que se chama Celebrity. Olha só o nome do equipamento, Celebrity, né? Vasculhou mais profundamente o celular, né? E conseguiu capturar ainda mais provas sobre o golpe. Bem, esse inquérito do golpe já vem sendo prorrogado, e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu mais 60 dias para a Polícia Federal. Depois disso, a polícia envia, isso vai parar na Procuradoria-Geral da República, que indicia ou não, né, pede o indiciamento ou não, e depois vai para o Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro tem outras investigações. Então, o Bolsonaro, já é inelegível, com esse inquérito muito substanciado, né, do golpe, com o inquérito das joias, inquérito da caderneta falsa de vacinação contra a Covid, a situação do Bolsonaro vai ficando muito difícil para 2026, né? A polarização Bolsonaro versus Lula vai ficando lentamente no passado, gente. Muito bem. Eliane, só vamos deixar aqui uma recomendação para quem quiser ler todos os detalhes lá no portal do Estadão, estadão.com.br, essa coluna aí da Eliane. Falando do presidente Lula, ele não vem mais para São Paulo, nem mesmo para São Bernardo, para votar no domingo, né, Eliane? O presidente Lula
acordou hoje cedo, foi direto fazer exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, né, para ver como é que está a recuperação do tombo, né, lembrando que ele levou um tombo no banheiro, teve que dar pontos ali na cabeça, na altura da nuca, teve pequenos pontos de hemorragia cerebral. Bem, ele vai tá fazendo esses exames agora de manhã, depois ele tem uma agenda pesada em Palácio, que é a assinatura do Acordo de Mariana, lembrando daquele acidente horroroso ambiental em Mariana em 2015, é um acordo que vai incluir aí em torno de 40 bilhões de reais, né, de indenização para as vítimas e as famílias das vítimas. Bem, e o presidente cancelou a ida a São Paulo. O presidente não vai a São Paulo hoje, portanto, não vai participar do último dia de campanha do Guilherme Boulos, que é o seu candidato e que está numa situação muito difícil em São Paulo. E o presidente nem mesmo vai a São Paulo, a São Bernardo, onde ele sempre votou, para votar. Dessa vez o Lula não vai votar. Primeiro, ele não deve, por recomendação médica, andar de avião. Segundo, é aniversário dele de 79 anos no domingo, no dia da eleição. E terceiro, né, quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar. Portanto, juntando tudo isso, Lula nem vai para a campanha do Boulos, Lula não vai nem sequer votar e Lula foi o grande ausente dessa eleição municipal, no primeiro e no segundo turno. Do Eliane Cantanhede agora fala um pouco mais sobre o cenário aqui em São Paulo. A gente teve Datafolha, as intenções de voto desse segundo turno indicando vitória de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos. Datafolha sendo divulgada, né? Faltando menos tempo do que a Quest, que a gente falou ontem por aqui. E aí, Eliane, queria te perguntar especialmente sobre essa participação na sabatina ali com o Pablo Marçal pelo candidato do PSOL. O Guilherme Boulos justificou que vai a essa live porque é importante ele dialogar com todo mundo. Pablo Marçal teve quase 30% dos votos no primeiro turno, propôs um diálogo com os dois candidatos que foram para o segundo turno. Eu dialogo com todo mundo. Eu lamento que eu tenho um adversário tão fraco e que se esconda tanto. Eu não fujo de diálogo, eu não fujo de debate. Apresentar com a firmeza e com a transparência necessária todas as nossas propostas para a cidade de São Paulo. É isso que eu fiz ao longo de todos os debates, é isso que eu vou fazer conversando com quem quer que seja, é isso que eu vou fazer amanhã no debate da Globo. E querendo ou não, se expondo um pouco também num dia importante que é o debate da Globo, né? Exatamente, né? Essa ida do Boulos para debater com o Marçal assim, sabe, parece uma demonstração de desespero, né? Quando você está atrás, que é o caso do Boulos, ele está com uma diferença grande nas duas pesquisas, tanto na Quest quanto no Datafolha, né? Apesar dessa diferença vir diminuindo, continua uma diferença grande, né? E aí ele vai para o tudo ou nada, e ele vai debater, ele diz que vai dialogar. Ninguém dialoga com Pablo Marçal, vamos combinar, todo mundo já conhece Pablo Marçal, ele não dialoga, né? Ele agride, ele ataca, enfim... a impressão que a gente tem é que o Pablo Marçal chamou o Boulos para uma armadilha, né? Agora, o Boulos, que vai dialogar com quem produziu um documento, um laudo fraudulento, um laudo gravíssimo contra ele, Boulos, né? Ele está atrás dos votos do Marçal no primeiro turno. O Marçal teve 1.700.000 votos no primeiro turno, e quando a gente ouve a própria Rádio Eldorado, a gente vê que a campanha do Boulos foi toda muito em cima do eleitor do Pablo Marçal, né? Tentando puxar o eleitor do Pablo Marçal.
Não sei, né? Porque a 2 dias da eleição dá muito pouco tempo para reviravoltas. Quando você está ali no empate técnico, empate, tudo bem, né? Pode ir para um lado ou para o outro, mas com uma diferença tão grande, é muito difícil o Boulos tirar essa diferença. E, além disso, ele já vai estar estressado para o debate que realmente importa, o debate que costuma ser o principal debate das eleições, que é o debate da Globo, né? Hoje à noite. Então, ele vai ter esse desgaste, esse estresse com o Pablo Marçal e depois vai para a Globo já cansado, né? Não sei. Muita gente defende, acha que o Boulos tinha que ir mesmo, porque dá um ar de civilidade, etc., e porque ele precisa dos votos do Marçal. Que teria pouco Mas a perder, né? Não sei quem ganha mais nesse, aspas, diálogo. Eu acho que o Marçal ganha mais do que o Boulos. Porque teria pouco a perder, né? Essa é uma justificativa que a campanha está dando. Bom, aguardemos. Ganham também os memes, né? Que eu já tô vendo aqui, a Carol também falou ontem, tem um meme lá que é o Bolsal, é isso? Bolsal? Estão chamando assim. O que tem de meme, o pessoal não perdoa nada. Bom, vamos falar ainda sobre eleição, com uma reflexão sua, Eliane, que vem aí do primeiro turno para esse segundo, que a gente viu um avanço, está vendo também nas pesquisas o avanço da chamada centro-direita, a esquerda mais enfraquecida, mas o bolsonarismo também rachado, né? A ponto da gente ter visto ontem até uma entrevista do Valdemar Costa Neto, presidente do PL aqui, o Estadão, dizendo que sozinho o PL não consegue vencer Lula já em 2026. Não, com certeza. Primeiro, a gente acabou de falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro inelegível, com 3 inquéritos contra ele no Supremo, ou seja, é muito improvável que Bolsonaro seja candidato. A candidatura do Lula em 2026 também vai começando a balançar, tá periclitando, porque o Lula faz 79 anos, o Lula, enfim, não tem uma saúde, assim, excepcional, o terceiro mandato está sendo muito mais difícil do que os 2 outros, então, a polarização tende a ir virando devagarzinho, coisa do passado, polarização Bolsonaro-Lula, mas o bolsonarismo fica rachado, né? O lulismo fica, mas fica enfraquecido, porque o PT sem o Lula, ninguém sabe que PT é esse sem Lula, né? E o PT é um dos grandes derrotados aí dessa eleição de 2024. Quem se deu muito bem o tempo inteiro e tende a se dar bem agora também no segundo turno é a centro-direita, ou seja, a direita que não é bolsonarista, e principalmente o PSD do Gilberto Kassab, né, os partidos do Centrão. Esses que estão se dando bem. Historicamente, né, o Centrão ou vai para a esquerda, ou vai para o Lula, ou vai para a direita, como foi da última vez com Bolsonaro. Fica para lá, fica para cá, é um pêndulo, né? Mas dessa vez vai ser o contrário. O bolsonarismo é que vai ter que se aproximar deles e a esquerda é que vai ter que se aproximar deles. Então essa eleição, claro que a eleição municipal não define eleição presidencial, eleição geral 2 anos depois, mas dá indicações de como está o tabuleiro político. O tabuleiro político está menos pela radicalização e mais pela força do centrão e da centro-direita.